exposição deste livro tão maravilhoso, Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei. E estaremos dando a sequência expositiva no capítulo 11 até o versículo 25, do versículo 25 até o versículo 30. E hoje o nosso tema é sobre o convite da graça. O convite da graça. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Nós estaremos lendo juntos esses versículos para a nossa edificação. Todos juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito, fale conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor. Esse texto tão precioso no Evangelho de Mateus, que o Senhor esteja nos iluminando, para que possamos guardar as verdades aqui aprendidas e vivê-las para o louvor da tua glória. Toca o nosso coração. Nós queremos sempre correr para Jesus, aquele que é o descanso e o refúgio para a alma atribulada. E nós queremos estar nele e viver com ele para a glória de Deus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Muitos acham difícil juntar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No entanto, depois de enfatizar a doutrina da responsabilidade humana em Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24, Jesus ele trata aqui sobre a soberania de Deus na salvação. Nós podemos ver que Jesus ele confrontou aquelas cidades, a cidade de Betsaida, a cidade de Corazim, a cidade de Cafarnaum, porque eram cidades que estavam endurecidas, empedernidas contra Cristo e a sua obra. Então, depois de pronunciar as palavras de juízo sobre essas cidades, por causa da dureza do seu coração, da falta de fé e indiferença, Jesus louvou a Deus Pai por ocultar essas coisas aos sábios e instruídos e revelá-las aos pequeninos. O fato de Deus ter se revelado desta maneira não foi um acidente, porque assim aprove, foi da vontade de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E nós podemos dizer que a compreensão espiritual não depende da posição social, da raça, da educação, porque isso é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Os versículos 25 a 30 mostram a soberania de Deus na salvação e também o convite gracioso de Jesus para os pecadores, convidando-os para que eles possam estar tendo descanso nele, em Cristo. Segundo Spurgeon, a graça soberana de Deus é a resposta para a culpa abundante humana. Nós somos pecadores, culpados, mas a graça soberana de Deus é a resposta. E a grande ideia dessa passagem é sobre a soberania de Deus na salvação dos pecadores e o convite gracioso de Deus aos pecadores perdidos. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui nós temos juntas essas duas verdades: a soberania de Deus na salvação e a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui aprendemos, meus irmãos, que Deus Pai é o autor de nossa eleição. Vamos dizer isso?
Deus Pai é o autor de nossa eleição. Verso 25 e 26, vamos lê-lo juntos? Creio que vai aparecer aí na tela. Vamos ler esses dois versículos juntos, todos juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Após o retorno bem sucedido da missão dos 70, isso a gente pode ver o contexto aqui em Lucas 10, aqui em Mateus nós não podemos ver esse contexto, mas o evangelista Mateus, no evangelho paralelo, né, o evangelho de Lucas, Jesus agradeceu a Deus por tão grande salvação. Depois que os discípulos voltaram dizendo, né, que os próprios espíritos se submetem, eles voltaram alegres depois desta missão dos 70, e Jesus então louva a Deus por tão grande salvação, uma vez que a compreensão espiritual, meus irmãos, não depende da capacidade ou da condição humana, é dom de Deus, é obra de Deus. Paulo diz o seguinte, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, mortos em nossos delitos e pecados. A nossa salvação depende do Senhor do céu e da terra. Por isso Jesus diz: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Porque sem a luz divina e sobrenatural ninguém seria salvo. Se Deus não agisse em nós, abrindo os nossos olhos para ver, tocando em nossos corações para responder em arrependimento e fé, ninguém seria salvo. Jesus louva seu Pai por revelar as riquezas das boas novas do reino para um e ocultá-las de outro. Por isso ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. E nós podemos ver então que ele escondeu essas coisas dos sábios instruídos, isto é, daqueles que acreditavam entender Deus e seus caminhos por sua própria sabedoria, por sua própria inteligência, daqueles que imaginam que podem salvar a si mesmos com a doutrina de boas obras meritórias, batendo no peito: eu posso me salvar, eu posso me achegar a Deus, eu posso construir uma escada e me encontrar com Deus pelo meu próprio esforço. Lê do engano. Como ouvimos no capítulo anterior, Jesus disse que Cafarnaum estava elevada até os céus, mas Jesus diz: olha, descerás até o inferno, descerás até o inferno. Isso mostra, meus irmãos, uma referência aqui do orgulho e da soberba humana daquela cidade. Aquela cidade estava empedernida, achando que poderia chegar-se a Deus por sua própria força, por sua própria sabedoria, pelos seus próprios méritos. As palavras de Jesus nesta oração talvez indiquem que o Pai tenha negado a revelação do Filho ao povo de Cafarnaum por causa desta soberba, deste orgulho, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas a sua graça ele dá aos humildes. Segundo o bispo Haile, ele comentou o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele diz o seguinte: vigiemos nosso coração contra o orgulho, em todas as suas manifestações, o orgulho intelectual, o orgulho das riquezas, o orgulho em face de nossa própria bondade, o orgulho de nossos próprios méritos. E ele diz: coisa alguma tende por manter um homem fora do céu, impedindo de ver a Cristo mais do que o orgulho. Agostinho chega a dizer que o orgulho é uma flor que nasce no jardim de Satanás. O orgulho é um mal que nos afasta de Cristo e da sua graça. Não é a inteligência que fecha a porta, mas o orgulho. Deus não é contra a inteligência, a sabedoria humana. Deus é contra o orgulho humano.
porque o orgulho fecha a porta da graça. É como se fechássemos a porta da graça com as nossas próprias mãos, por causa do nosso orgulho. Segundo Spurgeon, eles não podem ver porque eles confiam em sua própria fraca luz e não aceitaram a luz de Deus. Eles têm a luz do poste. Se saírem da presença do poste, eles perdem a luz. E eles então confiam naquela luz fraca, como se fosse aquela luz de vela, de lamparina, pequena, achando que vão se aproximar de Deus por sua própria sabedoria. Por isso Jesus, meus irmãos, louvou o Pai por revelar essas coisas aos pequeninos. E os pequeninos aqui são aqueles que humildemente confessam a sua necessidade da misericórdia de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus, eu não posso me salvar, só o Senhor pode me salvar, eu preciso de Jesus. Aqueles que eram humildes de coração estavam dispostos a receber Jesus pela fé. Esses são os pequeninos. E essas coisas são aquelas coisas concernentes ao reino dos céus: o perdão, a salvação, o arrependimento, o evangelho. Embora os homens sábios deste mundo estejam nas trevas, a respeito dos mistérios do evangelho, até mesmo as crianças em Cristo têm conhecimento do Salvador. Até mesmo aquelas pessoas mais humildes, mais simples, têm conhecimento do Salvador. Assim eram os discípulos de Cristo. Eles eram homens de nascimento humilde e pouca instrução, não eram intelectuais, não eram artistas, não eram doutores, não eram políticos, eram homens iletrados, indoutos, mas foram escolhidos para serem pregadores do Evangelho. Esses homens foram escolhidos por Cristo para fazer parte da sua escola, do seu seminário, da sua formação. Esses homens foram treinados pelo mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Esses homens andaram com Jesus durante 3 anos e meio, e eles foram capacitados para serem os grandes pregadores para os homens mais sábios do mundo. Pedro mesmo era um pescador, e ele, quando pregou o seu primeiro sermão lá em Jerusalém, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. E gente que tinha saído de todas as partes do mundo estavam ali naquela festa de Pentecostes em Jerusalém, e eles ouviram Pedro pregar aquele sermão de arrependimento, e quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Então nós podemos ver, meus irmãos, por que Deus escolheu uns e não escolheu outros? Por que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú? Por que Deus se revela a uns e não a outros? E a resposta, meus irmãos, é o que está aí no versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É porque Deus quis fazer assim, meus irmãos. É porque Deus é Deus. É porque Deus é soberano para esconder ou revelar segundo a sua vontade. É porque Deus quis salvar. Por que Deus quis me salvar? Porque Ele quis. Não foi pelos meus méritos, não foi pelos meus dons. Por que Deus quis te salvar? Porque Ele resolveu te escolher. Porque assim foi do seu agrado. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Ninguém teria o conhecimento e a luz de Deus. Ninguém conheceria Deus se Deus não tomasse a iniciativa de nos resgatar, porque nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, por sua graça, pelo seu amor, resolveu te salvar, porque assim foi do seu agrado. Louvado seja Deus. Por isso Jesus então agradeceu ao Pai por sua revelação. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Jesus é a única fonte de toda a revelação verdadeira. Veja o que diz o verso 27. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela, para você que está em casa também, acompanhando a transmissão. Vamos ler esse versículo 27, vamos ler? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja bem, tudo me foi entregue por meu Pai.
tudo. Ou seja, tudo que é necessário para consumar a tarefa de mediador foi confiado pelo Pai ao Filho, tudo que foi necessário. Jesus recebeu autoridade sobre Satanás e os demônios. Jesus recebeu autoridade sobre as doenças e obstáculos humanos. Jesus recebeu autoridade sobre os ventos e as ondas, porque ele acalmou uma tempestade. Jesus recebeu autoridade sobre o corpo e a alma, sobre a vida e a morte, porque ele ressuscitou mortos. Jesus recebeu autoridade sobre os seus discípulos e todas as demais pessoas para salvá-las e julgá-las. Jesus tem toda a autoridade. Quando a gente chega no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz que toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Jesus tem um governo de tudo nas suas mãos. Ele tem toda a autoridade, tanto no céu como sobre a terra. Agora veja, meus irmãos, Jesus, o mediador, tem tudo quanto se faz necessário para o ser humano, para que ele seja bem-aventurado, para que ele seja feliz, porque ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E aqui nós podemos ver que Jesus diz: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu te pergunto, você já teve uma audiência com Deus na sala do trono? Você já foi lá? Lá em cima? Você já foi uma audiência com Deus na sala do trono? Você conhece a eternidade passada e a eternidade futura? Você conhece daqui a 10 anos para frente? E você conhece alguma coisa há 1000 anos atrás? Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. Por isso Jesus fala assim: ninguém conhece o Pai. Jesus, quando veio do céu até, ele saiu da sala do trono, da sala do Pai, e se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se nós conhecemos alguma coisa hoje a respeito do Pai, a respeito de Deus, é porque Jesus tomou a iniciativa. Por isso ele fala: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se a gente conhece a Deus, é porque Jesus comunicou quem é Deus para nós. É porque Ele tirou a nossa venda, é porque Ele abriu os nossos olhos, é porque Ele tomou a iniciativa de se revelar quem Deus é. Jesus revela o Pai para os pequeninos que o Pai escolheu. Os sábios, meus irmãos, entendidos, são cegos espirituais, porque eles não podem conhecer a Deus por si mesmos. Eles confiam em sua própria sabedoria e desprezam o conhecimento de Deus. Se a gente conhece alguma coisa de Deus, é porque Deus tomou a iniciativa de se revelar. E Jesus diz: olha, ninguém vê o Pai senão por mim. Para que a gente possa ir a Deus, se aproximar de Deus, nós precisamos de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus leva o pecador a Deus. Jesus é a ponte que leva e conduz o pecador à presença de Deus. Por exemplo, se você for passar ali na ponte Rio-Niterói, você só consegue alcançar uma cidade. Ou se você passar onde? Sobre a ponte. Ou você consegue passar ali a nado? Não consegue, mas você consegue acessar, né, uma cidade a outra pela ponte. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Então, para ir ao céu, nós precisamos ir até Ele.
Ninguém pode ir a Deus por outros meios, senão por Jesus Cristo. Existem muitas pessoas, às vezes, que vão buscar na astrologia, no esoterismo, jogando búzios. Algumas pessoas querem chegar-se a Deus dizendo, Maria, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Algumas pessoas querem chegar-se a Deus através da sua religião, através das suas obras, através de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Allan Kardec, e não vão se aproximar, porque o único caminho que nos dá acesso a Deus é através de Jesus. E a Bíblia diz que Ele é a porta, e nós precisamos entrar por intermédio dEle. Ele é o pastor das ovelhas, e nós precisamos ouvir a sua voz e segui-lo, se não quisermos perecer no deserto. Ele é o médico das almas, e precisamos consultá-lo, se quisermos ser curados da praga do pecado. Ele é a luz, e devemos andar após Ele, se não nos quisermos desviar para as trevas. Ele é a fonte da vida, e nós precisamos lavar-nos no seu sangue, se quisermos ser purificados e preparados para o grande dia da prestação de contas. Nós precisamos ir a Jesus, para chegarmos a Deus, para aproximarmos a Deus. Nós nos aproximamos de Deus através de Jesus. Por isso Jesus diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas vejam bem, meus irmãos, em terceiro e último lugar, nós podemos ver aqui o convite aos cansados para virem a Jesus. Veja o que diz o verso 28 até o 30. Vamos ler comigo esses versículos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam bem, meus irmãos, olha o convite de Jesus, vinde a mim. É o convite do Salvador, é o convite do Redentor, convite de amor, de paz, de esperança, de salvação, de perdão. Jesus diz, vinde a mim. E este é um convite para uma relação pessoal com Jesus, para você andar com Ele, para você tê-lo no seu coração, porque Ele é a porta, Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, só Ele satisfaz, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode nos reconciliar com Deus. A sua religião não pode salvar você, a sua igreja não pode salvar você, as suas obras não podem salvar você, Maria não pode salvar você, só Cristo pode salvar, Ele é a vida eterna. Por isso Jesus diz, vinde a mim, não tem outro. Mas Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Já notaram que nós estamos vivendo uma geração de pessoas cansadas? Pessoas que dizem, eu estou cansado do casamento, aí quer separar. Estou cansado da família, quer ir embora. Estou cansado do trabalho, quer abandonar ou mudar de trabalho. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão estressadas. Mas Jesus diz, vinde a mim todos o quê? Que estáis cansados e sobrecarregados. Vi uma professora falando essa semana da aluna dela. Faltou alguns anos da escola e depois voltou toda cortada. Pessoas novas, adolescentes ainda, cortando o corpo. Pessoas que estão cansadas da vida, que querem morrer. Pessoas que querem suicidar, estão se cortando. E às vezes perdem um ano da escola. E às vezes não se ajeitam com a família. Pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. E esse aqui é o convite da graça, meus irmãos. E graça é o favor para quem não merece. Cansados e sobrecarregados. Cansados de quê? Cansado de pecar, cansado de errar,
cansados de viver uma vida longe de Deus, cansados de ser escravos do pecado, do legalismo, das orgias, da maldade, dos vícios. Semana que vem, nós temos aí o carnaval. Quantas pessoas querendo afogar as suas mágoas, os seus dilemas, as suas angústias nos carnavais da vida, mas ficam ainda mais cansadas. Pessoas que estão sobrecarregadas por causa do pecado, da culpa, do remorso, do medo da morte. E quem é que não tem medo da morte? A morte é o terror de todos os homens. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, esse é o convite de Jesus para você. Se você está sobrecarregado pelos conflitos existenciais, emocionais, espirituais, familiares, esse convite é o convite de Jesus para você. Jesus faz a maior promessa do mundo. Ninguém faz isso. Nenhum fundador de religião, seja Confúcio, Buda, falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus faz porque Ele é Deus, porque Ele é o descanso para a alma cansada. O descanso para a alma cansada não está na religião, não está nos prazeres, não está na psicologia da autoajuda, não está no dinheiro, não está nas orgias, não está nos carnavais, não está nas terapias, está em Jesus. Por isso Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode oferecer paz para a alma atribulada. Jesus dá descanso. A consciência pelo pecado, pelo perdão de pecados, só Ele pode dar paz à consciência. Jesus dá descanso ao coração aflito pela culpa. Jesus dá descanso da opressão, da possessão do diabo pela libertação. Quantas pessoas às vezes possessas? Quantas pessoas Jesus aqui libertou da prisão espiritual? Quantas pessoas presas na macumbaria, na astrologia? Quantas pessoas presas por Satanás? A esperança, meus irmãos, para os aflitos, para os cansados, para os sobrecarregados. A gente tem visto aí uma onda de adolescentes tirando a própria vida de pessoas, às vezes colocando uma corda no pescoço, pessoas que estão cansadas, aflitas, pessoas que querem mais a morte do que viver. Mas Jesus é descanso para a alma cansada, é paz para o desesperado, é salvação para o perdido, é luz para quem está em trevas, é força para o fraco, é alegria para o triste, é água para o sedento, é pão para o faminto, é libertação para o encarcerado, e Jesus é vida para aquele que está morto. Por isso Jesus diz: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas vejam bem que Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. E aqui o jugo era o jugo dos fariseus, era um jugo pesado. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Cristo. O jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve. Jesus diz que os fariseus, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, o fardo da religião que diz o seguinte: olha, para você se aproximar de Deus, você tem que guardar a lei de Moisés, você tem que guardar as regrinhas, guardar essas regras aqui, mas nenhuma regra pode nos aproximar de Deus. A lei é apenas um espelho para mostrar que nós somos pecadores. Quando você
veio para a igreja hoje, você olhou no espelho para ver se o seu cabelo está penteado, se o seu dente está escovado, se essa roupa está combinando. Você viu a sua condição olhando no espelho. A lei mostra que nós precisamos de um Salvador. Mas a lei não pode mudar o nosso coração. A lei pode revelar a nossa condição de pecadores, mas a lei é um aio para nos conduzir a Cristo. Só Cristo pode resolver o nosso problema. No entanto, meus irmãos, estar sob o jugo de Jesus é se libertar da escravidão do legalismo e ser capacitado por uma união com o Senhor e a cumprir o espírito da lei. Jesus mostra que nós devemos ter aquele jugo. O jugo é uma canga, onde se une ali os bois para fazer uma atração. Jesus é esse que nos chama para andar com Ele, para estar com Ele, para caminhar com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo, ande comigo. Nós só podemos chegar até o final e vencer as lutas da vida tendo um compromisso com Jesus. Jesus disse que quando levamos este jugo, aprendemos dele. E ele diz: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, isto é, aceite o meu ensino, a saber que uma pessoa é salva por meio da simples confiança em mim, é confiar nele. Não é confiar no legalismo, nas suas próprias obras, no seu próprio mérito, no seu próprio esforço, confiar na sua própria sabedoria, confiar em si mesmo, mas é confiar em Cristo. Além do mais, meus irmãos, a vida com Cristo é uma vida de crescimento. É uma vida de ensino, de verdade, de aprendizagem, de companheirismo. É jugo suave, é fardo leve, é paz, é descanso, é mansidão, é humildade, é vida abundante. Eu não estou falando que a vida com Jesus é uma vida fácil neste mundo. Não, porque o caminho é estreito. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós podemos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as trevas, vencer os demônios, vencer as tentações. Só com Jesus nós podemos vencer todas as coisas, como Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E veja bem que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso por causa da fé, perseguido pelo Império Romano. Mas ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ele estava debaixo do jugo de Jesus, andando com Jesus, mesmo na prisão, Jesus estava ali com ele. Seja qual for a sua dor, a sua dificuldade, Jesus está com você. Por isso nós devemos estar debaixo do jugo de Jesus, sermos submissos a Cristo, debaixo do seu pastoreio, debaixo do seu governo, debaixo do seu reino, andando com Ele. Segundo William Henry, o ensino de Jesus levado a sério, meus irmãos, não é bom apenas para a alma, é bom também para o corpo. Vamos levar o ensino de Jesus a sério. E ele diz o seguinte: a ausência de paz, quer na forma de ansiedade ou de rancor e vingança, o desejo de acertar contas, pode produzir úlceras, colite, hipertensão, ataques cardíacos. Quando a gente tem essa ausência de paz, esse rancor, esse desejo de vingança, nós reagimos no corpo com essas doenças. Muitas pessoas às vezes têm doenças psicossomáticas por causa do rancor no coração. O ensino de Cristo, se levado a sério, tem um efeito terapêutico na pessoa toda, na alma e no corpo. A pessoa tem paz com Deus, mas paz consigo mesmo, tem saúde física, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, louvando a Deus por nossa eterna salvação. Louve a Deus. Se você hoje é um crente, é porque Deus resolveu te chamar, te salvar, te iluminar, te tocar, te ressuscitar, te dar nova vida,
te tirar da escuridão para a luz, da morte para a vida, porque assim foi do seu agrado. Somos salvos porque Deus soberanamente se revelou a nós. E se não fosse a obra do Espírito Santo na nossa vida, ninguém nasceria de novo, ninguém seria crente, ninguém conheceria Deus, mas Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós. Louve a Deus por tão grande salvação, porque Ele não viu mérito nenhum em nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas apesar de nós, Ele resolveu nos amar e nos salvar. Então louve a Deus por tão grande salvação, por eterna salvação, por graciosa salvação, por soberana salvação. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Confiando em Cristo como nosso único mediador. Jesus também é o único que sabe os assuntos do Pai. Só Ele conhece Deus. Só Ele conhece a intimidade com Deus. Só Ele conhece Deus plenamente. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que o Filho quiser revelar. E Ele então é que tira a nossa venda. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Para aproximarmos de Deus, nós precisamos de Jesus. Maria não pode rogar por nós pecadores. Só Cristo pode rogar por nós pecadores. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós não temos outro, por isso nós devemos confiar somente em Cristo, como o hino que nós cantamos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício do bom Redentor. Só nele é que nós temos salvação, só é nele é que nós temos expiação, só nele que nós temos perdão, e mais em nenhum outro. Existem muitas pessoas que confiam em Cristo, mas confiam em Confúcio, confiam em Cristo, mas confiam nos seus santos, nos seus ídolos, nos seus méritos, mas é só Cristo pode salvar o pecador, e mais ninguém. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Desfrutando do descanso em Cristo. Você está cansado? Corra para Cristo. Ele é o descanso para a alma atribulada. Nós somos uma sociedade composta de pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas tensas, pessoas estressadas. Quer ver no trânsito? Qualquer coisa as pessoas querem brigar uns com os outros porque estão o quê? Estressadas. Pessoas que às vezes saem do carro, pegam um porrete, quebram o para-brisa do outro, quebram o farol do carro. Pessoas que estão dispostas até mesmo a matar se tivessem armadas. Pessoas que estão ansiosas, preocupadas, desanimadas, derrotadas, aflitas, desesperadas, angustiadas. O mundo está doente. Doente. No entanto, Jesus é o nosso descanso. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso refúgio. Ele é descanso para a alma atribulada, dando perdão dos pecados, descanso da escravidão de Satanás para a reconciliação com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E descanso, meus irmãos, do medo da morte para a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Jesus diz: vinde a mim o quê? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certa feita eu li uma historinha, né? Que às vezes a pessoa quis apresentar a mensagem do Evangelho para as crianças. Alguém falou: não, muito cedo para pensar em Deus. Deixa essa criança brincar na praça. E aí a pessoa chegou na adolescência, juventude, começou a namorar. E alguém falou assim: não, muito apaixonado para pensar em Deus. Deixa ele curtir a vida, né? Viver nos seus prazeres. Depois ele pensa em Deus. Aí chegou, né, na meia-idade, assim, casado, com filhos, adquirindo as coisas. Alguém falou assim: não, muito preocupado para pensar em Deus. Está desenvolvendo seus negócios, suas empresas, crescendo financeiramente, muito ocupado para pensar em Deus. E aí, a pessoa então ficou velho, cansado, debilitado. Alguém falou assim: muito velho para pensar em Deus. E aí a pessoa morreu, né? Aí diz que no velório o diabo deu uma gargalhada muito tarde para pensar em Deus. Meus irmãos,
nós devemos aproveitar os anos da nossa vida para servir a Deus, para buscar ao Senhor. Por isso Jesus faz esse convite para todos nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a paz verdadeira, a salvação, nós só podemos ter em Cristo Jesus. Ele é o descanso para a alma atribulada, cansada, perdida, porque só Jesus pode salvar os pecadores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos